As palavras da divina vontade, ditadas e escritas pelas mãos de Jesus, a sua serva de Deus, Luísa Picarreta, ele nos revela a sua amargura, que na criatura humana, quanto nestes tempos presente o ofende, e assim nos revela no livro do céu, volume 14, 20, abril 8 de 1922. A sua serva de Deus, Luísa Picarreta. A Santíssima Trindade refletida na alma, dor de Jesus, ao ver deformadas a vontade, a inteligência e a memória do homem. Minha filha, minha dor foi grande e incompreensível à mente criada, especialmente quando vi a inteligência humana deformada. Minha bela imagem que fiz reproduzir nela, não mais bela, senão feia, horrível. Eu dei ao homem vontade, inteligência e memória. Na primeira refugia meu Pai Celestial, o qual, como ato primeiro, comunicava sua potência, sua santidade, sua altura, e por isto elevava a vontade humana, investindo-a de sua própria santidade, poder e nobreza, deixando todas as correntes abertas entre ele e a vontade humana, a fim de que sempre mais se enriquecesse dos tesouros de minha divindade, entre a vontade humana e a divina. Não havia teu nem meu, senão tudo em comum, com acordo recíproco. Era imagem nossa, coisa nossa, assim que ela nos refletia. Portanto, nossa vida devia ser a sua, e por isso constituía como ato primeiro sua vontade livre, independente, como era ato primeiro a vontade de meu Pai Celestial. Mas esta vontade, quanto se desfigurou, de liberdade, tornou-se escrava de vis paixões. Ah, ela, o princípio de todos os males do homem. Não se reconhece mais como cedeu de sua nobreza, desceu de sua nobreza, dá asco olhá-la. Depois, como segundo ato, concorri eu, filho de Deus, dotando o homem de inteligência, comunicando-lhe a minha sabedoria, a ciência de todas as coisas, a fim de que, conhecendo-as, pudesse gostar e fazer-se feliz no bem. Mas, ai de mim, que mar de vícios é a inteligência da criatura! Da ciência, serviu-se para desconhecer o seu Criador. E depois, como ato terceiro, concorreu o Espírito Santo, dotando-o de memória, a fim de que, recordando-se de tantos benefícios, pudesse estar em contínuas correntes de amor, em contínuas relações. O amor devia coroá-la, abraçá-la e formar toda a sua vida. Mas como o eterno amor fica contristado, esta memória recorda-se dos prazeres, das riquezas e até de pecar. E a Trindade Sacrossanta é posta fora dos dons dados à sua criatura. Minha dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem. Havíamos formado nossa morada nele, e ele nos tinha jogado fora. Fiat,
Fiat, fiat. Do Catecismo da Santa Igreja. Vamos trazer nos ensinamentos da divina vontade de Deus, obra que Deus faz no homem, onde ele nos conscientiza o que somos e seremos ao entregarmos a nossa vontade a ele em total desapego. Assim retornando a nós a ordem pela qual fomos criados, requerendo a seus filhos luz e graça divina. As obras divinas e as missões trinitárias. Ó luz Trindade bendita! Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Estes é o desígnio de benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado. Predestinou a adoção como filhos, isto é, a se configurarem com a imagem de seu Filho. Graças ao Espírito Santo, que por adoção vos torna os filhos. Esta decisão breve é uma graça que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos, proveniente diretamente do amor trinitário. Este se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três principais princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa na linha do Novo Testamento. Um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor, Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra, ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina e dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outros assim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai. E o Espírito o impulsiona. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos
e faremos nele a nossa morada. Diz Deus a todos. E assim dizemos nós ao Senhor: ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade, que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós. Ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecê-la, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho que procede do Pai. Revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai, como fonte primeira, e pela doação eterna destes ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade, aqui na terra, na obscuridade da fé e para além da morte, na luz eterna. A fé católica é esta, que veneramos o único Deus na Trindade e na Trindade da unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória coeterna à majestade, inseparável naquilo que são, da mesma forma o são naquilo que faz. Na única operação divina, no entanto, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Assim seja, fiat, fiat, fiat. Palavras divinas do Santo Catecismo da Santa Igreja Católica, do 257 ao 267. Palavras de crescimento e ensinamentos da fé. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve.
as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-lhe a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia. Fiat voluntas tua, que desça aqui na terra, como no céu, o reino da divina vontade em todos os corações, em todas as almas, que assim deseja o nosso Deus Criador. Palavras da Divina Vontade, do Livro do Céu, sustentada pelo Catecismo da Igreja e da Palavra Sagrada, dentro do Evangelho de João 14, versículo 23, João 15, versículo 26, Efésios 1, versículo 5, Efésios 1, versículo 9, Romanos 8, versículo 29, Romanos 8, versículo 5 e 2 Timóteo 1, versículo 9. Essas são palavras de Jesus, para que assim se estenda o reino da divina vontade aqui na terra, como assim também é no céu. É o desejo de Deus que em cada coração, em cada alma, se estenda e se faça o reino da divina vontade. A palavra do livro do céu, volume 14, 20, em concordância com o Catecismo e a Palavra Sagrada.